Se você tem problema de cancelamento de internet no seu provedor, esse vídeo é para você. Eu vou estar te ensinando o meu método que eu criei e apliquei no meu provedor de internet que me fez reduzir 70% dos cancelamentos de internet por insatisfação de cliente. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Paulo Cassiano, sou especialista em retenção e redução de cancelamentos de internet por insatisfação de clientes. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode estar me seguindo tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Eu estou postando vídeos frequentes para te ajudar a diminuir os seus cancelamentos de internet por insatisfação de clientes. O Dominando Cancelamentos, que é o método que eu criei e apliquei no meu provedor de internet, ele consiste em 10 táticas que fazem você reduzir em até 70% dos cancelamentos de internet. Mas hoje eu vou estar te ensinando 5 táticas rápidas que você pode estar aplicando amanhã mesmo que te garantem em até 50% a redução dos seus cancelamentos de internet. Para quem que é esse meu vídeo? Meu vídeo serve para os donos, gestores, coordenadores e supervisores de provedores de internet. Antes de te explicar o método, preciso te falar como é que ele surgiu. E tudo começou em 2015, quando eu fui fazer um lançamento de cabo submarino entre duas cidades no Amazonas, uma cidade chamada Aquari e outra Tefé. Para quem não sabe também, eu sou especialista em lançamentos de cabos submarinos. Só para vocês terem uma noção aonde que aqui nesse mapa você consegue ver aqui a cidade de Manaus e aqui a cidade de Quari e a cidade de Tefé. E aqui entre uma cidade e outra, ela está sendo interligada por um rio chamado Rio Solimões, que tem uma extensão de 235 quilômetros de cabo. E aí, para você entender melhor, quando eu cheguei na cidade de Quari em 2015 para fazer o lançamento do cabo, lá não pegava 4G, não pegava 3G, tinha uma infraestrutura na cidade de roteadores que eles posicionavam nos postes, que aí eles criavam uma rede lá, e aí você comprava cartões, tipo cartões de telefone, sabe? E aí você criava, quero acessar uma hora, então você comprava um cartão de uma hora e tudo. Igual como eu vou mostrar aqui para vocês. Era um ticket de um provedor da época, eu apaguei aqui o nome dele para não falar quem é. Mas aqui, olha só que interessante. Eles cobravam R$ 2 para te acessar uma hora a uma velocidade de 300 kbps. E também te cobravam R$ 20 para você acessar 6 horas a uma velocidade de 1 mega. Coisa assim que é inimaginável hoje no Brasil, né? Mas ainda existe muitas cidades aqui no norte que têm uma infraestrutura tão precária de internet, justamente porque não chega, não tem estrada, não chega carro, não chega também avião, só chega barco. Então fica muito mais difícil ter uma infraestrutura boa nessas cidades, né? Na época, esses eram os valores da internet lá. 1 mega, 349,99. 10 megas, 1.999. Quem não gostaria ainda de ter um plano desse aí, né? Quanto que vocês não estariam lucrando? Hum. Então, esses eram os preços. Quando eu terminei o lançamento do cabo submarino, o dono de um provedor lá de Quari, ele me convidou para fazer um churrasco lá na casa dele. E aí, como eu já conhecia a internet da cidade, né? Eu fui completamente sem nenhuma expectativa lá de conseguir ter acesso à internet no meu celular, porque eu já tinha experiência que a cidade, a velocidade da internet era bem ruim mesmo. E aí, quando eu cheguei lá na casa do dono, eu pedi para conectar, claro, no Wi-Fi, e para minha surpresa, a velocidade na casa dele, nossa, era algo inimaginável assim para os moradores da cidade, completamente diferente de quem comprava o cartão de internet. A velocidade da internet era muito rápida, você conseguia assistir vídeos em tempo real, conseguia fazer chamada de vídeo sem nenhum problema.
E aí foi um impacto para mim, né? Porque, caramba, como que o dono do provedor, né, tem uma internet tão boa assim e, e na cidade é tão ruim. E aí me bateu a curiosidade de visitar o Facebook do dono, né, da empresa. E aí, em algumas postagens lá, tinha comentários bem parecidos com esses aqui, ó. Agora em março estou sem internet há 4 dias. O serviço de vocês não responde. Péssimo. Ou, aí ele falou aqui o nome do provedor. Por que vocês não melhoram mais o 4G LTE? Porque ele só fica caindo. Isso dá uma raiva. Desconto na mensalidade, isso será justo. Não era só lenta a net, não. Havia dia que nem sinal de internet pegava. Foi dado desconto para a prefeitura. Foi dado desconto para a prefeitura. São 75 mil por mês. Acordo de campanha. Vamos ficar de olho, né? Dinheiro público jogado fora. Estou há dias querendo ajeitar a minha internet e não consigo. E no canal de atendimento do WhatsApp eles não respondem. Olha esse aqui, ó. Aqui ele já está comparando. Lá em Quari está uma maravilha. Aqui em Tefé estamos quase 4 semanas sem a internet pegar. Vou lá no ponto, aí ele fala o nome do provedor aqui e só falo que está em backup. E quando vai sair desse backup? Trazer qualidade para Tefé nada, né? Agora traga para Tefé. Aqui era um post que ele falava que estava chegando com fibra ótica num bairro lá e aí eles estavam falando para levar para Tefé. Aqui em Coari a mesma coisa, não sai dessa tal de backup. E aí tem mais uma postagem aqui, que é o provedor, ele postou um certificado no, no Facebook dele, falando que eles tinham as melhores práticas, tinha qualidade no provedor, e aí você consegue olhar aqui a ilusão, né? De você postar algo desse sem cuidar dos clientes. Olha que 33 pessoas estavam rindo da postagem, tipo, como se fosse uma ilusão, né? Poxa, você tá postando que tem uma qualidade na internet, mas não é o que eu tô acessando, né? E aí isso me veio um pensamento na cabeça de, caramba, se um dia eu for ter um provedor de internet, com certeza eu não vou querer ter essa realidade de ter a melhor conexão para mim, para minha família, na minha casa e para os meus clientes que sustentam a minha casa, sustentam todo o meu, os meus funcionários, a empresa e tudo mais, ter uma qualidade tão ruim, né? E aí não se sustenta. E foi então que, em agosto de 2020, eu estava procurando uma cidade para poder abrir um provedor de internet, né? E aí, como eu moro em Belém do Pará, eu estava imaginando fazer uma infraestrutura de internet aqui nessa ilha que se chama Ilha de Cotijuba, onde tem uma praia aqui chamada Praia do Vai Quem Quer. E aqui não pega rede de celular. Então a minha ideia seria lançar um cabo submarino daqui da ilha de Outeiro para a ilha de Cotijuba e fazer basicamente a mesma infraestrutura que o provedor tinha lá em Quari, né? Montar vários roteadores lá, vender cartão de internet e as pessoas que fossem na praia poderiam estar comprando e ficar conectado lá, né? Só que aí, para minha surpresa, em várias visitas de idas e vindas aqui, eu identifiquei uma oportunidade muito grande aqui na Ilha de Outeiro. A internet lá era bem ruim, sabe? Mas muito ruim mesmo. E aí eu mudei esse formato, em vez de querer fazer aqui na Praia de Cotiúba, disse, poxa, eu vou montar um provedor aqui na Ilha de Outeiro. E aí, como eu não entendia muito bem de provedor, né, de internet, não sabia como montar não tinha essa expertise, eu contratei na época 3 consultores, que são esses aqui, e um estava cuidando da parte do comercial de marketing,
o outro aqui estava cuidando da parte de projetos, compra de equipamentos, vendo a equipe fazer o lançamento do backbone, dos ramais. E esse aqui estava cuidando na parte de montagem e configuração dos, dos equipamentos, né? Eu poderia muito bem montar o provedor sozinho sem consultar eles. Só que como eu não tinha expertise, além de demorar mais para poder montar o provedor, que eu ia ter que correr atrás de conhecimento, poderia ser que eu iria errar em muitos problemas que talvez eles já passaram no passado, que eu não passei, e isso iria me custar dinheiro. Então, por isso, no início, eu contratei os 3 consultores. Só que me incomodava muito, eles falavam alguns termos técnicos e eu não entendia quase nada, né? E aí eu não gosto, particularmente, de conversar com alguém sobre um assunto e não entender pelo menos o básico, né? E foi então que, enquanto eles estavam cuidando dessa parte comercial, marketing, a parte operacional e montagem dos equipamentos, eu comecei a comprar vários cursos de internet, né? E esse foi o primeiro curso aqui, ó, que eu comprei, ó. Curso de fibra ótica e projetos FTTH. Como montar um provedor de internet do zero. Olha a data da compra aqui, ó. 1º de agosto de 2020, às 20h39. Cara, eu caí de cabeça assim, em querer estudar mais sobre essa área que eu não entendia nada. E foi então, esse foi o primeiro curso, mas numa jornada de 4 meses, eu comprei 11 cursos de agosto a novembro para poder entender melhor, conseguir falar e, e, e saber se eles estavam fazendo tudo certo, né? Então, enquanto eu estava estudando, enquanto os consultores estavam cuidando da área dele lá, eu ainda tinha que cuidar da obra da empresa. Esse daqui foi o ponto que a gente alugou lá na Ilha de Outeiro. E aí, aqui já era parte de construção, já deu uma melhorada bastante. Olha, enquanto a gente estava montando tudo lá dentro, aqui já era uma das nossas vendedoras, a Carol, ela já estava prospectando clientes. Aqui o Richard também, que na época ele era o vendedor e também estava prospectando clientes. Só para vocês terem um pouco mais de curiosidade, a empresa ficou assim, totalmente diferente daqui para cá, né? E aqui é como ela ficou lá dentro. Então, quando a gente começou a instalar os clientes, né? Esse consultor aqui, que é o do comercial, ele falou logo assim para mim: olha, a gente precisa já ter logo uma equipe de suporte montada, porque com certeza quando a gente ativar o primeiro cliente, logo no dia seguinte eles já vão pedir suporte. E era algo que não entrava na minha cabeça. Como que uma pessoa que acabou de instalar a internet já vai pedir suporte? Para mim isso era irreal, algo assim. E aí foi que no dia primeiro, no dia 24 de novembro de 2020, a gente instalou o nosso primeiro cliente. E imagina o que aconteceu. Ele pediu já suporte no mesmo dia porque não estava funcionando direito a internet no celular dele. Na época nós tínhamos muitos problemas com um celular que não tinha 5G, só tinha 2G, então dava interferência e tudo. E aí nessa época não tinha nenhum time de suporte para atender os clientes, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei por 3 meses trabalhando, chegando na empresa às 6 horas da manhã, saindo 11 horas da noite para montar processos, montar equipe, treinar equipe. E isso eu estava estudando, entendendo tudo do negócio. E aí muito me lembrou a parte de quando eu visitei lá o provedor de internet em Quari, né? Que eu fui para o churrasco na casa do dono. E aí me veio as lembranças lá dos posts que eu acabei de mostrar para vocês, dos clientes reclamando, né? Disse, caramba, não posso deixar que chegue nesse momento, então tenho que me esforçar. E foi que eu passei 3 meses aí trabalhando direto. E aí
Nesses 3 meses me esforçando foi que eu criei, né? E fui melhorando, fui testando e melhorando o meu. Tive que fazer uma pausa aqui rápida para tomar uma água. Então, aí eu criei o meu método chamado Dominando Cancelamentos. Ele iniciou já em 2020, onde eu comecei a testar vários itens para entender como que eu poderia estar entrando em contato com o cliente e entendendo quando é que ele está insatisfeito ou não. E foi assim, aplicando o meu método, que aí eu comecei a identificar. Tive que dar mais uma pausa aqui que travou meu mapa mental. Então, quando eu comecei a aplicar o meu. Deu mais uma travadinha aqui, mas agora eu acho que vai. Deu uma travada aqui no mapa mental. Vamos lá. Então, quando eu criei o método Dominando Cancelamentos, né, e fui aprimorando, começou a aparecer clientes com esses tipos de depoimento aqui. Ó. O Enzi. Há alguns meses me mudei para Outeiro e desde então a experiência com a Rede Sub tem sido impecável. Desde o início fui surpreendido pelo atendimento excepcional, as atendentes foram extremamente simpáticas, atenciosas e profissionais. O serviço de instalação também oferece destaque. No mesmo dia em que firmei o contrato e solicitei a instalação, tudo foi realizado com rapidez e eficiência. Além disso, a qualidade da internet é simplesmente excelente, atendendo perfeitamente às minhas necessidades. Rede Sub é o sinônimo de serviço de qualidade, atendimento exemplar e comprometimento com o cliente. Tudo o que você precisa, eles entregam com excelência. Pedro. Depoimento 2 do Marcos. Uma empresa que atende rapidamente seus clientes com excelentes funcionários prontos para ajudar. Sou grato por fazer parte dessa experiência. Sou cliente há bastante tempo e sou muito feliz. Internet com ótima qualidade e estabilidade. Obrigado, Rede Sub. Você é 10. Marcos Vinícius. Depoimento 3 da Bárbara. A melhor rede de internet que tem aqui no Outeiro, com certeza é a Rede Sub, sem frescura de ficar caindo quando chove e quando se precisa de suporte técnico é muito rápido e eficaz o atendimento. Zero reclamações, só elogios. Da Ruth. Sou extremamente satisfeita com o serviço da Rede Sub, a conexão muito boa e a equipe de atendimento ao cliente é sempre atenciosa para com os clientes. Até agora não tive nenhum problema com a internet, desde que uso uns 2 anos ou mais. Ela chegou para mudar a realidade da minha vida aqui no Outeiro. Eu fico muito feliz por ter um serviço de excelente e de qualidade. Recomendo para todos os que buscam um provedor de internet de confiança. Parabéns a todos que fazem parte da equipe Rede Sub. E parabéns à Rede Sub também. Vamos ver o quinto depoimento do Emanuel Ramos. A Rede Sub tem se destacado como a melhor provedora de internet na ilha de Outeiro. A conexão é extremamente estável e de alta velocidade, permitindo navegar, fazer videoconferência e até assistir streaming sem interrupções. Além disso, o atendimento ao cliente é rápido e eficiente, com suporte local, o que torna a resolução de problemas muito mais fácil e ágil. Recomendo totalmente o serviço para quem busca qualidade e confiabilidade na região. Depoimento 6, do Alexandre Barbosa. Atendimento excelente, sem demora e som muito atenciosos. Só elogio. O sinal da internet é excelente. Pega até no fim do mundo. Nota 11, recomendo demais. Aí, se você quiser, eu posso estar passando aqui o vídeo todo com vários depoimentos. Mas se você quiser ver mais outros, olha, a gente tem nota 4.9 de 527 avaliações. E aqui você pode ver outros depoimentos. Ó. Internet na Ilha do Outeiro. Sou cliente há 3 anos e não mudo. Inclusive, super indico. O sinal é de altíssima qualidade. Meus parabéns à empresa e a todos os funcionários por prestar serviço de qualidade aos clientes. Vamos lá. Ó, melhor empresa de telecom. Atendimento rápido e humanizado. A conexão é rápida e dificilmente trava. Sempre que tive problemas, a equipe resolveu de uma forma acolhedora e empática. A melhor do Norte. Parabéns pelo excelente desempenho.
A RedeSub é uma empresa de internet de fibra muito boa e conta com uma ótima equipe de colaboradores que você recebe e recebe você muito bem quando você visita a sua empresa. Ótima experiência, atendimento muito rápido mesmo. RedeSub é ótima empresa. Sou cliente já faz tempo. Então, aqui você pode ver vários depoimentos de clientes que estão muito satisfeitos com o método dominando cancelamentos, que tem muito a ver com ter um atendimento de excelência, essa proximidade, esse pós-venda que deixa o cliente muito feliz. E aí, para vocês terem noção, a RedeSub na Ilha de Outeiro, ela é a empresa que tem mais clientes. Hoje a gente tem aproximadamente 6.000 clientes e é a empresa que é mais cara. Hoje o nosso plano mais básico, ele custa R$ 110. Já os outros concorrentes, eles ficam brigando lá entre preço entre 79 e 99. E aí você começa a perceber que o método dominando cancelamentos consegue cobrar mais caro e ainda ter muito mais clientes que o teu concorrente. E aí, a partir dessas provas, eu consigo te falar alguns dos principais erros que os provedores geralmente cometem em não cuidar do cliente, e isso faz com que você fique brigando por essa baixa de preço de R$ 79, R$ 99 reais. Acreditar que se o cliente não reclamou, está tudo bem. Cara, isso é a pior mentira que tem assim. A gente tem que sempre estar cuidando do cliente, a gente tem que entender se ele está bem, se ele está com um problema na internet, se ele está com alguma dúvida, alguma dificuldade técnica. A gente tem que sempre estar entrando em contato com o cliente para verificar isso. Medir satisfação só quando o cliente liga para elogiar. Aí é complicado, né? Porque pode ser que o cliente que está ligando, ele goste muito da sua internet, talvez, e aí você vai estar tendo um parâmetro muito diferente, né? De um cliente que está elogiando e você pediu uma nota para ele e ele te dá, sei lá, 10, 11, 12 e aí você achar que tá tudo bem. Confiar apenas em indicadores técnicos, velocidade, uptime, focar em captar novos clientes e esquecer da base. Quem nunca, né? Tipo, você tem aí, sei lá, 50 cancelamentos no mês, aí você foca, já que eu estou tendo 50 cancelamentos no mês, então eu vou procurar instalar 100 clientes no mês, que aí pelo menos eu tenho um ganho de 50 clientes por mês. Isso é muito complicado, cara, porque você gasta 5 vezes mais para poder estar conquistando um cliente do que você ter que cuidar da sua base. Acreditar que o problema é sempre técnico. Ou então, o pior. Olha o depoimento dessa cliente aqui, ó. Péssima. Internet falhando e o suporte pior ainda. Não temos como falar com o atendente, só se ir lá. Bom, não recomendo. Esse aqui, Manuel Dançarino. A internet podre, só pega no celular. Os próprios funcionários falam que é só gato. Aí a empresa foi lá e respondeu, né? Agradecemos por compartilhar sua experiência conosco. Lamentamos que tenha enfrentado dificuldades com a qualidade da nossa internet. Gostaríamos de esclarecer que não compactuamos com práticas inadequadas e estamos comprometidos em oferecer um serviço de qualidade. Para que possamos investigar e resolver o problema, pedimos que entre em contato conosco pelo telefone. Meu Deus, isso é o pior erro que uma empresa pode ter, cara. O cara já tá reclamando que ele está com muito problema, que ele está sem paciência, aí você vai lá e responde pedindo para o cliente entrar em contato com você. Vocês não podem fazer isso nunca na vida de vocês. Aí provavelmente você teria que estar pesquisando esse cliente no seu sistema aí de RP, né? E aí tentar identificar ele. Como aqui nesse caso, Manuel Dançarino, com certeza Dançarino não é o sobrenome, a empresa poderia estar respondendo assim, pesquisa lá no RP, né, e ver lá, sei lá, tem 20 Manuéis lá, aí poderia estar respondendo aqui, senhor Emanuel, estou verificando aqui no nosso sistema que existem 20 Manuéis aqui no nosso cadastro e eu não consegui identificar você, e eu quero muito resolver seu problema ainda hoje.
Por conta que eu não consigo identificar quem você é, você poderia estar entrando em contato com esse número? Olha a diferença que seria, né? Olha esse aqui, ó. Péssimo, a conexão é instável, algumas vezes trava. No geral dá para usar, mas não dá para rodar serviços e gamers. No caso de suporte técnico, esquece. Você liga, envia mensagem, parece o SUS, só manda aguardar. No caso de você precisar de conexão com urgência, vai ficar na mão. Tá difícil encontrar um bom em Coraci. Estou só esperando finalizar o contrato para pedir o cancelamento. Meu Deus, o cliente está totalmente insatisfeito, já está esperando terminar o contrato dele e a empresa nem responde esse comentário dele. Olha esse aqui, Paulo Medino. A empresa parece ser caótica, na instalação excelente, enganam bem. Agora, o call center não funciona. Qualquer reclamação você não é atendido. Quando atende não falam coisas com coisas. É uma empresa confusa, parece não ter comando e se tem comando é bem relapso. Muito ruim mesmo, espero que melhore. A empresa vai lá e responde, né? Olá, Paulo, sentimos muito pela sua experiência e queremos resolver isso. Gostaríamos de entender melhor sua situação e solucionar. Fale com a gente pelo número. Agradecemos seu feedback e reforçamos nosso compromisso em melhorar continuamente nosso serviço. Aqui a empresa ela cometeu o mesmo erro ainda, né, de pedir para o cliente entrar em contato, mas você percebe como já melhorou um pouco a forma como respondeu o cliente daquele outro. Ó, assim, ó, queremos resolver isso, gostaríamos de entender melhor a sua situação e solucionar. Fale com a gente. Aqui, provavelmente, pode ser que encontre esse cliente aqui, ó, Paulo Medina. Vai lá no RP e tenta encontrar. E se não encontrar, responde da mesma forma. Agora, se encontrar, entra em contato com o cliente, resolve o problema dele e depois pede para ele fazer uma avaliação melhor. Olha esse aqui, Maurício Lobato. Minha experiência foi péssima. Eles me deixam na mão várias vezes, sendo que eu preciso de internet para mim trabalhar e além disso a gente vai entrar em contato com o suporte, eles sempre falam a mesma coisa, não resolve o problema, não recomendo. A empresa vai lá e responde: Olá, é um prazer ter você como cliente. Nosso contato de suporte é: diga-nos como podemos ajudar. Meu Deus! Vocês conseguem imaginar o cara tá reclamando, tá dizendo que a experiência dele tá péssima e a empresa responde dessa forma? Isso é um jeito muito errado de fazer. Se vocês fazem, vocês têm que corrigir agora. Agora eu vou te mostrar a solução para você estar fazendo diferente e não cometer esses erros aqui. Quem escuta retém. Quem escuta retém. O cliente que sente que você se importa pensa duas vezes antes de sair. Imagina o seguinte, você entra sempre em contato com o cliente, perguntando como é que está a internet dele, se ele está tendo algum problema, se ele tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Você acha que um cliente desse, ele não vai pensar duas vezes antes de sair do seu provedor? A resposta está no que ele não diz. Clientes silenciosos são mais perigosos que os que reclamam. Eu falo isso muito para minha equipe. A gente tem que ter medo para os clientes que não reclamam, porque esses podem chegar a qualquer momento e pedir cancelamento. Agora, os clientes que estão reclamando, esses que a gente tem que dar atenção, porque o cara tá te dando uma chance para te melhorar. Meu Deus, eu tô com esse problema, resolva isso daqui, por favor. Ele está reclamando, então clientes que reclamam a gente tem que abraçar, ó, e dar coração para eles, porque eles estão te dando a oportunidade de você resolver e ele não cancelar. O relacionamento não termina na instalação. Quem some depois de vender, perde. Isso é verdade, né? Quem não tem um pós-venda na empresa pode ter muitos problemas, porque se você soma muitos esforços em querer conquistar o cliente, faz de tudo, campanha, coloca equipe de venda, vai, coloca um outdoor na cidade, tudo isso tudo você está gastando para depois o cliente fechar a internet e você não perguntar para ele nem como que ele tá, como é que tá a internet, mandar um feliz aniversário para ele, aí você acaba não cuidando da base e perdendo. Comunicação é suporte. Comunicação não é suporte, é estratégia. A diferença entre cancelamento e fidelização pode estar em uma simples mensagem enviada na hora certa.
Isso com certeza. Imagina você saber que o cliente está quase para cancelar e você manda uma mensagem lá e aí você consegue recuperar esse cliente. Isso é a diferença aí entre a comunicação de uma pessoa quase cancelar e você resolver o problema desse cliente e fidelizar ele. Agora, olha esse exemplo aqui. Já. Esse é o comentário de uma antiga cliente nossa e ela foi para o nosso concorrente e com certeza quis pagar R$ 20, 20, R$ 30 mais barato, né? E aí agora ela teve essa experiência aí. Saí da rede sub e arrisquei aí fala o nome do provedor. Pior erro da vida. Aí fala o nome do provedor. Vive caindo a internet, atendimento péssimo com respostas vagas. Depois de um bom tempo, consegui marcar uma visita técnica em minha residência, mas esses técnicos vieram? Nunca vieram. Todo dia fico reclamando a visita e até agora nada. E agora para cancelar? Fiz um contrato anual. Preciso entrar na justiça, pois quero voltar para a rede sub. Só vou retirar esse post quando a visita de fato ocorrer. Vocês percebem a diferença entre o erro e, e o acerto, o erro e a solução? A rede sub, ela sempre se preocupa em todos esses itens aqui. E aí faz com que exemplos como esse sejam comuns no nosso cotidiano. E aí, para vocês entenderem melhor sobre o método que eu criei, dominando cancelamentos, como falei, ele consiste em 10 táticas, mas para você aplicar as 10 táticas, aí você já precisa ter uma equipe um pouquinho mais robusta, entender um pouquinho mais de processos, e isso aí leva um tempo. Mas aqui eu vou estar te ensinando 5 táticas que você pode estar aplicando amanhã mesmo no seu provedor e já começar a perceber redução nos cancelamentos de vocês. As 5 táticas consistem assim. Tem a primeira, que é as primeiras 24 horas. O que é essa tática? Essa tática surgiu dessa pesquisa aqui, ó, que é do Instituto de Retenção de Clientes, que foi feito em 2024. 72% dos cancelamentos nos primeiros 30 dias são decisões tomadas nas primeiras 48 horas. Se você sabe que 72% dos cancelamentos são realizados nas primeiras 48 horas, por que você não manda uma mensagem para o cliente em até 48 horas perguntando como é que está a internet dele? É muito valioso. A tática 2. Primeiro problema. Segundo essa pesquisa aqui de análise de satisfação dos clientes, 43% dos clientes ainda percebem problema após a resolução técnica do sistema. Ou seja, o cliente teve uma manutenção lá, aí você foi lá, fez a OS, né? Aí resolveu o problema do cliente. Só que na percepção de 43% desses clientes, o problema não foi resolvido. E aí, pergunto, por que você não manda uma mensagem para o cliente também depois de uma manutenção? E a janela dos 30 dias, hein? Segundo aqui esse cronograma de formação da experiência do cliente, 30 dias é o tempo necessário para o cliente formar opinião sólida sobre a qualidade. Então, quando o cliente faz 30 dias no teu provedor, você manda alguma mensagem para ele? E se manda, que tipo de mensagem você manda para fazer com que a opinião dele fique sólida sobre a qualidade do teu provedor de internet? E a tática 4, que é o alarme de emergência. Olha só, 58% da probabilidade de cancelamento são com clientes que abrem 2 chamados no mês. Hoje, aí no seu provedor de internet, você analisa os clientes que têm 2 chamados no teu suporte e manda uma mensagem para ele para tentar entender por que isso está acontecendo? Tudo são mensagens programadas que você pode estar fazendo e vai reduzir o seu cancelamento no final do mês. E a tática 5, 87% das taxas de resposta em pesquisas, elas são presenciais. Clientes respondem quando são abordados pessoalmente no atendimento.
Você hoje tem uma loja física aí, o cliente vai pagar um boleto, tirar o boleto, tirar uma dúvida técnica ou falar com um comercial, financeiro, alguma coisa assim. Você faz alguma pesquisa com ele para entender como é que está a qualidade da sua internet na percepção do cliente? Isso tudo faz diferença. Isso são 5 táticas que você pode estar aplicando já amanhã, tendo as mensagens específicas certas para você estar identificando os clientes que têm problemas com internet e que estão prestes a cancelar. E aí, vamos fazer um cenário rápido aqui. Imagina o seguinte, a gente vai fazer 2 cenários aqui. Um de um provedor com 1.000 clientes que cobra o valor da internet a R$100 e tem um churn de 5%. Esse provedor aqui, ele não aplica as 5 táticas aqui. Eu acabei de mostrar para vocês. Tática 1. O que você tem que fazer nas primeiras 24 horas com o cliente? Tática 2. Quando surgiu o primeiro problema, o que você faz? Depois de 30 dias com a internet instalada, o que você faz? Tática 4. Quando tem um cliente aí que abre muitos chamados no teu suporte, você faz o quê? E a tática 5. Você está fazendo alguma pesquisa com o teu cliente para entender como é que está a satisfação dele? Imagina o seguinte. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Aqui vai ser 2 cenários, né? Um com o provedor, ele não aplica as 5 táticas. E outro com o provedor que ele aplica as 5 táticas. Aí o cenário é bem parecido. O provedor que não aplica as 5 táticas, ele tem 1.000 clientes, o ticket médio dele é R$100 e ele tem 5% de churn todo mês. Então, esse cliente aqui, esse provedor aqui que tem 5% de churn, ele está perdendo 50 clientes por mês. Isso equivale a um valor de R$5.000 que ele perde todo mês. Desses R$5.000, no ano, ele está perdendo R$60.000. Agora o provedor que ele aplica as 5 táticas do Dominando Cancelamentos, ele vai ter o mesmo cenário. Ele tem 1.000 clientes, o ticket médio dele é R$100, só que como ele aplicou as táticas, ele conseguiu reduzir os cancelamentos dele em 2,5%, ou seja, 50%. Aqui ele vai estar perdendo R$2.500 por mês. Isso quer dizer que no ano... Horrível isso aqui. Isso quer dizer que no ano ele está perdendo 30 mil. Por mais que ele esteja perdendo 30 mil no ano, vejam só. Ele está ganhando 30 mil, porque antes ele estava perdendo 60 e agora está perdendo 30. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale isso? Se eu tivesse cobrando R$2.000 por esse curso, estaria barato? Você pagar R$2.000 e economizar 30 mil? Se eu tivesse cobrando R$3.000, estaria barato? R$3.000 para você economizar 30 mil? E se eu tivesse cobrando R$4.000, ainda não estaria barato? Você pagar R$4.000 e economizar todos os anos 30 mil? Ou seja, você vai pagar uma vez R$4.000 e vai estar economizando no primeiro ano 30 mil, no segundo ano 60, no terceiro ano 90. Qual é o valor real disso? Mas aqui eu tenho uma oferta imperdível. Hoje você vai estar levando as 5 táticas, onde eu vou te explicar
passo a passo, o que você tem que fazer em cada uma das táticas. Vou te dar lá todos os textos que você tem que enviar para o cliente. Vou te informar passo a passo o que você faz depois de você mandar uma mensagem. Se o cliente não responder, qual é a mensagem que você tem que mandar. Depois que o cliente responde, que mensagem você tem que mandar, o que você tem que pedir. Isso tudo vai vir bem mastigado para você já aplicar amanhã mesmo. Então, as 5 táticas facilmente te cobraria R$ 997. O bônus 1 equivale ao template de boas-vindas. Esse template aqui é o que a gente usa hoje para entregar para o cliente na hora da instalação da internet. Isso é um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença. Facilmente eu te cobraria R$ 37 aqui. O bônus 2 é uma pesquisa que você vai fazer com o cliente, onde você vai entender aonde que ele trabalha, se ele tem filhos, quantos filhos ele tem, qual é a rede social que ele mais utiliza, qual é a rede social segunda que ele mais utiliza, se ele vê TV, as notícias onde ele pesquisa as notícias, se é em blog, TV, YouTube, alguma coisa assim. Isso tudo você vai entender que isso vai te dar parâmetro para te poder estar melhorando o teu marketing na tua empresa. Imagine que ele utilize muito um blog, do bairro de vocês aí. E aí pode ser que vocês possam estar fechando uma parceria com esse blog para estar colocando propagandas lá, que isso vai atingir uma boa parte do público por um preço menor. Então, por essa pesquisa, facilmente te cobraria R$ 47. O bônus 3, que seria o checklist da instalação. Esse checklist você vai pegar um passo a passo de tudo que a gente utiliza hoje. O que os nossos instaladores têm que fazer na hora que chega na casa do cliente, na hora que está instalando a internet, na hora que termina de instalar a internet. Isso daí tem um passo a passo que a gente utiliza hoje que vocês vão ganhar de bônus. Isso daqui facilmente eu te cobraria R$ 37. O bônus 4 é esse NPS sem sistemas caros. Como que é isso? Quando a gente tinha 4.000 clientes, e são muitos clientes, a gente fazia NPS ainda no Excel. Então eu vou te mostrar como é que a gente fazia esse NPS no Excel sem você ter que pagar nenhuma outra ferramenta que você já paga hoje, e vai conseguir também estar reduzindo os seus cancelamentos de internet. Isso daí facilmente te cobraria R$ 197. O bônus 5, que eu vou te dar uma aula ao vivo em grupo. Depois que você acessar o curso, estudar ele todo, começar a aplicar, ter os primeiros resultados, a gente vai ter uma aula onde eu vou tirar dúvida de vocês. Vocês vão me contar algumas dores, eu vou entender, vou dar algumas direções para vocês, vou pedir para vocês corrigirem alguma coisa e testar, sempre testar, para poder estar melhorando. Essa aula ao vivo facilmente te cobraria R$ 497. E tem o bônus 6, que vocês vão ter acesso por um ano à comunidade, onde vai ter outros provedores de internet lá, que vocês podem estar compartilhando experiência, tirando algumas dúvidas, e também vai ter o nosso time lá, também tirando dúvida de vocês, se vocês tiverem algum problema no meio do caminho na hora de estar aplicando as 5 táticas. Isso daqui é um valor incalculável, porque tudo que você vai compartilhar lá e tirar de dúvidas, isso não tem nem como calcular. Então, somando tudo isso daqui, eu poderia estar muito bem te cobrando as 5 táticas e mais os 6 bônus, R$ 1.812. E como você já viu aqui, facilmente você ganharia ainda dinheiro, porque você iria pagar uma vez R$ 1.812 para estar economizando 30 mil no ano. Então, 30 mil no primeiro ano, 60 mil no segundo ano, 90 mil no terceiro ano, por apenas R$ 812. Mas é claro que eu não vou cobrar esse valor de vocês. Hoje você vai estar levando as minhas 5 táticas, que vai reduzir em até 50% os seus cancelamentos de internet por insatisfação do cliente, mais os 6 bônus, num valor parcelado de 10 vezes de R$ 71,75 no crédito, ou então você pode estar pagando à vista R$ 597. Agora pensa comigo, tá ou não tá de graça? Você vai pagar R$ 597 para poder economizar
30 mil no ano. Muito barato, né? E como eu sei que o meu método ele vai trazer resultados para vocês, assim como trouxe para mim, eu trouxe também uma garantia imperdível que você não tem nada a perder. Se você ainda tem dúvida de algo, se vai dar certo com você ou não, eu te falo que eu comecei a testar isso quando eu tinha 300 clientes e deu certo quando eu tinha 300 clientes, está dando certo agora que eu tenho 6 mil clientes. Então a garantia é o seguinte, você vai ter 30 dias para aplicar o meu método. Se depois de 30 dias você não tiver resultado, você vai ter uma mentoria individual comigo, onde eu vou entender tudo que você aplicou, a forma como você aplicou, e a gente vai traçar um plano de ação para você estar melhorando alguma etapa, fazendo algo diferente e para você testar por mais 30 dias. Então, depois de você testar esses 30 dias, se você não tiver resultado, aí eu devolvo o teu dinheiro 100%. Então, mais uma vez, 30 dias para aplicar o método. Se você não tiver resultado, você tem uma mentoria individual comigo. Nós vamos criar um plano de ação para você aplicar e você vai ter mais 30 dias para aplicar esse plano de ação. Se mesmo assim você não tiver resultado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É ou não é uma garantia irresistível? O que você tem a perder? Vamos para umas principais dúvidas aqui. Quanto tempo leva para eu ver os resultados? Se você aplicar o método, em até 15, 30 dias você já consegue ver os primeiros resultados. Você vai mandar a tática 1, 2, 3, 4 e 5. Lá você já vai identificar os clientes que potencialmente estão quase para cancelar. Você vai verificar lá e você vai ter que resolver o problema dele. E eles não vão cancelar justamente porque você identificou eles. Funciona para provedor pequeno de até 500 assinantes. 500 assinantes. Funciona também. Eu apliquei o meu método quando eu tinha 300 assinantes. Preciso de sistema ou software caro para aplicar. Você não precisa hoje adquirir nenhum sistema, nenhum software, nem nada para poder estar aplicando as 5 táticas. Quem pode implementar as 5 táticas? Você mesmo, dono do provedor, ou então você pode pegar uma pessoa do seu comercial, ou uma pessoa do seu financeiro, ou uma pessoa do seu suporte para poder estar aplicando as 5 táticas. Se for do suporte, é melhor ainda, porque já entende os problemas do cliente e já pode estar resolvendo de imediato assim que identificar algum potencial cliente que está querendo cancelar. Os clientes não vão achar chato receber mensagem? Não, não vão achar chato. Imagina o seguinte, você está mandando mensagem para o cliente, você está perguntando como é que ele está, se ele está satisfeito com a internet, se ele está com algum problema técnico. Aí o cliente com certeza vai, se ele tiver com algum problema técnico, na hora ele vai falar isso para você e você vai lá e resolve o problema dele. Quem é a pessoa que não gosta de receber mensagens assim para resolver problema? Agora, se você fosse mandar mensagem assim para querer estar vendendo plano para ele toda hora, com certeza isso daí ia ser chato receber esse tipo de mensagem. Funciona se a minha equipe for só eu, o eu empresa? Funciona também. Para você estar aplicando só você, essas 5 táticas, você vai gastar 1 hora por dia do seu tempo para poder estar mandando essas mensagens e trabalhando com o cliente a resolução. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode estar mandando aqui para o meu e-mail, suporte@dominandocancelamentos.com.br, que a gente vai estar respondendo a sua dúvida lá, caso você não esteja listado aqui. E agora você tem 2 caminhos. Fechar essa página, voltar para a sua rotina diária, continuar perdendo 5% de base de clientes todos os meses, gastando fortuna em captação só para tapar buraco. Estou perdendo 50 clientes, então preciso instalar pelo menos 50 para empatar. Enquanto isso, o seu concorrente pode estar aplicando o meu método e ele vai estar reduzindo os cancelamentos dele e até pode estar tirando clientes seu que vai estar indo para ele. Igual essa cliente aqui, que quis voltar rápido, né?
ela se arrependeu de sair da rede sub e agora está querendo voltar. Pois quero voltar para a rede sub. Ou então, você pode estar investindo o valor de R$ 597 e está economizando até 30 mil por ano. E aí você vai gastar menos em captação de clientes, porque você vai reter a sua base e você vai perceber algo surpreendente no meu método. Você vai ter muitas indicações de clientes com outros clientes. Ou seja, o que você vai gastar de dinheiro para poder conquistar um cliente vai ser muito menor. Você vai aumentar o seu LTV, né, do cliente, você vai ter mais cliente que vai ficar mais tempo aí no seu provedor, como vocês viram lá nos meus depoimentos lá dos clientes. Tem cliente de 3 anos, de 2 anos, de 1 ano, 5 anos. Além do mais, como eu já falei, você vai receber mais indicações, né, de clientes que recomendam. E aí agora é com vocês. E aí? Você vai querer investir R$ 597 para poder estar economizando 30 mil em cada ano no seu provedor? Ou não? Agora é com vocês.